No último vídeo que eu fiz aqui do canal, eu mostrei o Vitória sendo destaque nacional na live do André Henniger, do TNT Sports, né? E não para, o Vitória não para, a galera não para de dar destaque a essa vitória do Vitória diante do Fortaleza na Copa do Nordeste. Desta vez foi a galera do GE, Globoesporte.com, onde eles fizeram uma live especial falando sobre a Copa do Nordeste, e a live foi praticamente toda dando ênfase nessa vitória do Colossal diante do Fortaleza. Eles elogiaram bastante o momento do Vitória, né? Falaram das funções táticas dos jogadores diante do jogo e a cereja do bolo. Eles falam, segundo eles, o Vitória é o grande favorito a ser campeão da Copa do Nordeste. Uma Copa do Nordeste que tem o próprio Fortaleza, que o Vitória venceu, tem o Sport, tem o Ceará, tem até o rival, né? No total, com Vitória, 5 clubes de Série A, e eles falaram que o Vitória é favorito. Eu vou mostrar aqui para vocês essa live bacana, onde eles falaram muito bem do Vitória, tá? Mas antes só vou te pedir aquela moral. Deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. E depois da vinheta, vamos pro vídeo. Sobre o jogo de ontem, que o Vitória se mostrou de novo muito forte, né, Thiago? Já são 17 jogos sem perder, invicto nessa temporada inteira, não perdia desde a Série A do ano passado, terminou fazendo 5 jogos de invencibilidade na Série A, e com o Vitória muito com a cara do que o Carpini vem fazendo, né, Thiago? Assim, as mexidas nele, a forma estrutural da equipe jogar, sistema tático mudado, posicionamento de jogadores ao longo da partida mudando também, e o Vitória crescendo no jogo e merecendo demais o resultado que teve ontem. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Boa noite, Cabral, Daniel, João. É isso aí, boa noite a todos. Vitória aqui, que com esses 17 jogos de invencibilidade, mostra mais uma vez que está no caminho certo, né? Claro, o ano está só começando, mas o Carpini, quando terminou o campeonato do ano passado, o brasileiro, e no início da temporada, ele falou que seria difícil repetir as últimas atuações do Vitória, que demoraria para que o Vitória chegasse nesse nível de competitividade, mas o Vitória, mesmo assim, mesmo trocando de jogadores a cada jogo da temporada, Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, para evitar o desgaste físico, o Vitória consegue vencer os jogos, né, consegue se manter invicto. Já são 17 partidas de invencibilidade. É um time que compete em qualquer situação. A gente viu ano passado o Vitória empatando com o Botafogo no Rio de Janeiro, um jogo que, se tivesse um pouquinho mais de sorte, teria vencido. Terminou 1-1, Vitória empatando com o Flamengo fora de casa, Vitória ganhando jogos importantes em casa, e não à toa essa invencibilidade já vem do Campeonato Brasileiro. Perdeu peças importantes, diga-se de passagem, né? Já começou o ano com o Lucas Esteves e o Wagner Leonardo e já não conta mais com os 2 jogadores, mas o Lucas Alter, por exemplo, deu conta do recado na zaga, né? Fez um trio inicialmente com o Neres e o Edu, só que nessa tentativa de neutralizar o Fortaleza, o Vitória deixou espaço às suas costas, né? Foi um pouco aí atacado com a profundidade do Fortaleza já conhecida, mas conseguia neutralizar jogadas pelo meio. No fim do primeiro tempo, o Vitória sofre um gol, mas foi um golaço, né? Não foi qualquer gol. O Lucero acerta um foguete de fora da área, nem o melhor goleiro da história defenderia aquela bola, e aí o Vitória sai atrás do placar. No segundo tempo, precisando do resultado do empate, pelo menos, o Carpini solta o time, tira o zagueiro Edu, coloca o atacante Gustavo Mosquito, que coincidentemente faz o gol do empate, que ainda dá assistência para o segundo gol. Mas é um time que, no Bavi, por exemplo, começou no 4-3-3, não rendeu tão bem, né? Conseguiu pelo menos o empate, segurar o Bahia, mas não jogou com 3 zagueiros. Mas assim, o sistema com 3 zagueiros não funcionou tão bem no jogo de ontem, mas em outros momentos já foi muito importante, né? Na temporada passada, por exemplo, o Vitória sempre, quando tinha um jogo fora de casa muito difícil, ele usava essa formação e dava certo. Então o Carpini, além de conseguir fazer esses atletas competirem em situações difíceis, como esse jogo contra o Fortaleza, ele consegue tirar o melhor dos jogadores, mesmo com sistemas diferentes, né? Não precisa de muito para que esses atletas entendam, e o Vitória consegue trocar passes, consegue chegar no ataque, consegue marcar bem em qualquer situação. Então, é um time que caminha
muito bem, e como eu disse semana passada, eu considero até agora mais ainda favorito. Na análise que eu fiz para o GE sobre o jogo, eu falo sobre isso. O Vitória é um time que compete em situações extremas, é um time que consegue se adaptar a variações táticas e por isso colhe esses frutos, né? E chega muito forte aí nesses primeiros meses do ano. Acho que foi um jogo, de novo, muito competente da equipe do Vitória. Você falou, né, do Wagner Leonardo, que já não pôde jogar essa partida. O Alto entrou e jogou destro, mas jogou ali pelo lado esquerdo, foi bem na partida. Aí você vê, o Vitória perde o Fabri logo no comecinho do jogo, né, e o Carpini vai lá e encontra a solução, coloca o Janderson. A gente sabe que o Janderson não é um jogador que a torcida do Vitória gostaria de ter, que se encanta por ele, muito pelo contrário, mas ainda assim, mesmo com essas dificuldades de elenco, o Fábio sim tá conseguindo evoluir bem, e aí você pede um jogador como esse, coloca o Janderson, e ainda assim o time consegue ser competitivo, né, ao longo da partida. Então, assim, são coisas muito interessantes que esse time, que esse treinador, né, Carpini, está fazendo. No segundo tempo, ele muda um pouco a característica da equipe, né, quando coloca três atacantes. O Wellington Rato entra, que de fato o Wellington Rato hoje não tem essa capacidade para ser titular. Ele mexe no posicionamento do Mateuzinho. O Mateuzinho passa a ser mais participativo, jogador muito importante para essa equipe. E queria destacar, Thiago, a atuação que fez o Baralhas, né? Que partida que o Baralhas fez ontem, não só pelo gol, não só pela assistência, mas ele já vinha jogando muito bem, e se encaixou muito bem, inclusive, com o William Oliveira. Eu não concordei muito com o Carpini quando vi a escalação do Vitória, porque eu imagino que o Ronald, um jogador muito interessante, que está entrando muito bem no time do Vitória, mereceria permanecer como titular. Mas acho que o encaixe do William Oliveira com o Baralhas funcionou muito bem. Também não concordei com o Claudinho fora da equipe, mas também acho que o Cáceres não fez um jogo tão ruim assim, foi importante também em alguns momentos. Mas mesmo quando você discorda de uma peça ou de outra na equipe, né, quando você olha para a equipe, você olha o William Oliveira, ou com o Ronald poderia ser melhor, você olha para o Cáceres com o Claudinho poderia ser melhor, você olha para o Janderson, não ganha confiança no Janderson, mas ainda assim o time consegue responder, consegue funcionar e tem uma vitória gigantesca como essa de ontem de virada, né, Thiago? É isso, o Baralhas ele não precisou de muito para ser titular quando chegou à Vitória, né? Já vestiu a camisa, já começou a participar dos jogos e tem se mantido no time titular. A surpresa foi o William Oliveira ser titular, porque o Ronald vinha sendo a escolha do Carpini, mas eu acho que a ideia inicial do Carpini era de neutralizar esse forte jogo ofensivo do Fortaleza, né? Que é característico do clube cearense. Então ele colocou esses dois volantes com os 3 zagueiros para soltar os laterais, mas mesmo assim ele ainda prefere o Cáceres de titular, que é um jogador que entregou muito no ano passado e que é mais forte na marcação que o Claudinho. O Claudinho tem mais variações de jogadas ofensivas e quando ele atua como titular, ele participa muito do jogo ofensivo do Vitória. Mas mesmo assim, eu imagino que o Carpini tenha pensado mesmo inicialmente em neutralizar jogadas do Thiago. Oi. Eu acho interessante você falar isso, porque, veja, com 3 zagueiros, o Jamerson talvez tenha funcionado melhor, né? Porque é uma característica dele de atacar mais. Desde quando ele surgiu no Guarani, ele sempre foi muito forte ofensivamente, mas tinha dificuldades defensivas. Tanto que o primeiro tempo dele é melhor do que o segundo, por exemplo. O time todo cresce e ele acaba caindo de rendimento, né? Porque ele precisava ser mais marcador no segundo tempo e ele tem essa dificuldade. Pelo lado direito, não. Pelo lado direito, o Claudinho poderia ter aparecido muito melhor, né? Com a escalação com 3 zagueiros. Eu lembro de uma frase que o Tencati usou em relação ao Claudinho lá no Criciúma, que ele comparou o Claudinho com o Paulo Baier, que também foi jogador do Criciúma, por sinal. Que Paulo Baier também começou como lateral direito e depois acabou partindo para jogar no meio campo. E ele acha que o Claudinho tem tudo para fazer também esse tipo de movimentação na carreira, de se tornar daqui a pouco um volante ofensivo, daqui a pouco um meia também, um camisa 10, um atacante, exatamente por conta dessa característica que o Claudinho tem, que ele realmente tem muita habilidade, muita técnica para isso, né, Thiago? Isso, o Claudinho é uma das principais contratações do Vitória na temporada e uma das contratações que mais mostraram o serviço até agora. Mas nos jogos mais importantes do ano, o Bavi e o jogo contra o Fortaleza, o Carpini preferiu o Cáceres. Eu também imaginava que com 3 zagueiros ele fosse soltar mais o Claudinho ali pela direita, né, no lugar do Cáceres, mas não. O Claudinho nem teve chance no jogo, né, nem entrou no jogo. Mas sobre o Jamerson, ele, se não me engano, é a segunda partida dele. Ele chegou recentemente ao Vitória, a última contratação do Vitória até agora. Então ele ainda não estava com a sequência, a adaptação ao clube suficientes para conseguir jogar 90 minutos. No primeiro tempo ele duelou bem com o Marinho, ele fez
ganhou boas jogadas ali contra o Marinho tentou colocar a bola na frente contra ele, não teve tanto sucesso. No segundo tempo parece que ele sentiu um pouco de desgaste físico, e aí foi substituído, e o Hugo entrou bem, né? O Hugo também não... O Hugo é uma das contratações que se esperava mais por ter vindo do Botafogo, mas até agora não mostrou tanto futebol. Mas ele ontem entrou bem, participou do lance do segundo gol, né? Fez uma tabela ali com o Mateuzinho. E Mateuzinho continua sendo a referência do Vitória, um jogador que saiu o Vitória contratou da Série C, jogava no Ipiranga de Erechim, e aí atuou como meio atacante, como ponta, como lateral esquerdo com o Pondé, útil pra caramba em qualquer situação, mas ele se encontrou mesmo como meia com armador, um cara muito construtor, um cara que acelera quando precisa acelerar, que dá passes rápidos, é um cara que quando precisa também segurar o jogo, girar a bola, ele consegue fazer isso, é um jogador que comete o mínimo de erro possível, então é um cara muito importante para o Vitória, é o camisa 10 do time, apesar de não usar a 10, é realmente um grande jogador, e já começou esse ano um pouco fora de ritmo, porque ele se recuperou de lesão do ano passado, mas jogou uma parte do Bavi, teve sequência e já consegue entregar aí bom desempenho. Quando ele não participa em números, né, com assistência e gol, ele participa dando volume ofensivo ao Vitória. Então é isso, Colossais. O que vocês acharam das declarações dos comentaristas do Globoesporte.com, né, onde eles falaram muito bem do Vitória? Vocês concordam ou tem algo a mais para acrescentar ou para discordar das falas destes jornalistas? Esse é o seu momento de expressar o seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu!